Este é o podcast da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Vão e lancem suas redes em águas mais profundas. Lucas 5:4b. Eu sou a Vivian e nós estamos mais uma vez com o nosso podcast Como é Isso na IAB, hoje num modelo um pouco diferente. A gente está acostumado com blocos e perguntas e respostas. Hoje a gente vai aproveitar a reunião do GT Nacional que está tendo aqui em Porto Alegre, né, que é onde a gente faz o nosso podcast. E vamos conversar um pouco sobre política, já que a gente tem um pessoal de cada área diferente. E a gente está num momento decisivo, né, no nosso país. O nosso último podcast foi sobre a nossa cartilha de orientações pastorais para as eleições, então a gente vai seguir nessa linha. Eu vou pedir para o pessoal se apresentar, começando pelo Gílio. Olá, gente, meu nome é Gílio, eu sou de Curitiba, da Diocese Anglicana do Paraná, tenho 25 anos e faço parte do GT Nacional da Juventude. Olá, pessoal, eu sou Yarana, sou de Pelotas, faço parte da Diocese Anglicana de Pelotas, tenho 26 anos e faço parte do GT Nacional da Juventude. Olá pessoal, meu nome é Thiago Ludu, sou da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, Paróquia São Paulo Apóstolo, área 2 na nossa igreja, tenho 37 anos. Olá pessoal, meu nome é Diana, faço parte da Missão São João Batista em Caruaru, Pernambuco, Diocese Anglicana do Recife e também sou integrante do GT Juventudes da igreja. Então, eu queria saber, né, como pessoa que também ouve as pessoas de fora, né, que me perguntam muita coisa, o que vocês acham que funciona na área de vocês como política? O que vocês conseguem abordar? Porque a gente sabe que a gente é uma igreja que tem muitas opiniões políticas até dentro da própria esquerda, dentro da direita, né? A gente entende os lados e eu queria saber se vocês têm alguma dificuldade enquanto juventude, que a gente sabe que a juventude ela é muito diversa também, tanto quanto os mais velhos, né? O que vocês acham de que tem de dificuldade, o que tem de facilidade, como vocês conseguem enxergar a política e conversar sobre isso e também entrar no contexto cristão, porque é o que a gente tenta fazer, né, dentro da nossa igreja. Não sei quem gostaria de começar falando, fiquem à vontade. Eu posso começar a falar então. Lá no Paraná, lá em Curitiba, a igreja ela já vem muito tempo com um trabalho social muito forte, né? Então a gente tem um trabalho muito grande, por exemplo, com a MST, lá em Cascavel, no Paraná. Então a gente tem esse trabalho muito forte lá há um tempo. Então existe sim uma área da igreja, né? Um pessoal, né, dentro da igreja que puxa mais para esse polo da esquerda, que é mais progressista, né? Ainda a gente consegue abordar vários temas que podemos dizer que são mais progressistas, né? Temos debates bem interessantes na igreja, tivemos debates sobre aborto, já tivemos debates sobre moradores de rua, sobre o ecumenismo e como que isso se envolve com a política, ao mesmo tempo que também tem muita gente que é de outro polo, digamos assim, é da direita, então pessoas mais conservadoras, mas eu digo que lá, em geral, é um pouco mais progressista, assim. É uma igreja que já nasceu nesse momento, nesse seio, assim. Hoje vem mais gente, eu acho, que puxa um pouco para esse outro lado. Então, existem algumas rusgas na igreja. Eu acho que são debates que acontecem ali dentro, né? Que tem que acontecer até, porque eu acho que como a igreja anglicana, a gente acolhe, né? Muita gente, a gente respeita as opiniões, mas a gente também tem um projeto a seguir, né? Sim, sim. Então, esse projeto de Deus, a gente entende esse projeto de Deus e mostra isso para as pessoas também, né? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir respeitando as opiniões e sem perder o nosso norte, né? Então, ali eu acho que a possibilidade dentro da igreja dá para discutir isso. Só que assim, Curitiba é uma república separada do Brasil, né? É um lugar muito complexo, muito complicado, assim, em geral, né? Não olhando só para a igreja agora, mas para a cidade como um todo e até para o Paraná. Então, é um lugar que o governador já se reelegeu lá com 60 e poucos por cento de voto, e ele é o Ratinho Júnior, o filho do Ratinho. Do SBT. Então, é um lugar muito conservador, né? Em geral, assim. Bom, então, foi eleito Moro como senador, né? Foi eleito Deltan Dallagnol. E a igreja lá também puxa para esse lado, a maioria conservadora, ou a gente consegue manter um pouco do...
Não, a igreja em si, a maioria é mais progressista. Mas a cidade, como um todo, ela é mais conservadora. Então, é um lugar um pouco difícil, às vezes, de trabalhar, né? Então, a igreja em si, ela tem vários projetos, até com partes da igreja católica, por exemplo, que também tem várias atividades com moradores de rua, com auxílio, atividades sociais, atividade com prostitutas, atividade com pessoas trans. Então, sempre foi uma comunidade, por exemplo, que é muito destacada na cidade por acolher pessoas LGBTQIA+. Então, a igreja em si, ela atua como um polo progressista lá, mas dentro de um contexto de uma cidade que é muito conservadora. Então, existe essa dificuldade. Querendo ou não, isso se acaba influenciando dentro da igreja, né? Mas é isso, acho que uma coisa que destaca muito é que nos últimos tempos para cá tem entrado muita gente mesmo com esse polo, mas nunca foi uma igreja que teve muito medo de tomar posição. Eu lembro quando eu entrei na universidade, em 2015 teve vários cortes na educação, ainda no governo Dilma, aconteceu uma ocupação da reitoria, e a igreja apoiou, ela fez carta apoiando a ocupação da reitoria lá da UFPR. Então, é uma igreja que sempre tomou muito caminho, a gente conseguia abordar vários temas. Sempre se destacou com essa questão da LGBTQIA+, até quando a gente já aconteceu alguns casamentos lá que foram permitidos, né, pela igreja antes da aprovação oficial nos cânones. Então, sim, lá é uma igreja que a gente consegue abordar isso, mas como a cidade em si ela é muito conservadora, tem que ter muito cuidado, né? Então, porque realmente agora lá é um lugar que tem aumentado muito também, casos das manifestações bolsonaristas, tem que tomar muito cuidado com casos de violência, mas a igreja ela nunca teve medo ainda de assumir o seu partido lá. Acho que lá é um lugar que, pela igreja em si, pelas pessoas que estão na igreja, pelo trabalho que ela faz, a gente consegue abordar vários temas interessantes. Mas no contexto da cidade e do estado, por ser muito conservador, por ser um lugar que o Bolsonaro ganha facilmente lá sempre, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado por esse entorno, assim. Mas ainda a igreja é bem interessante. Se alguém quer... eu acho que uma das coisas, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem os desafios porque a diocese ela tem abrangência todo o estado do Rio de Janeiro, Minas, parte de Minas e o Espírito Santo. E incrível que no Espírito Santo é a área mais conservadora da diocese. Tanto que a gente tem lá como senador Magno Malta. Então, a gente percebe isso. E a igreja tem um desafio de estar lá como igreja, porque justamente é uma das áreas mais conservadoras dentro da diocese. E quando a gente fala aqui de conservador, a gente não fala de conservador numa perspectiva mais ampla, mas de conservador no sentido do fundamentalismo, no sentido da exclusão, da violência, da morte, de um projeto que vai totalmente contra aquele projeto de Jesus, que é o projeto que a igreja defende. E no Rio a gente percebe que isso é muito mais fácil. Eu digo a partir da realidade da minha paróquia. Na minha paróquia é muito mais fácil a gente caminhar pautas progressistas, porque a sua maioria são pessoas. Alguns são professores universitários, outros têm formações especificamente na área do direito, na área da história. Então, essas pessoas conseguem compreender os processos e dizer, olha, esse modelo de fato que a igreja está apresentando é compatível com o modelo que Jesus nos traz. E quando a gente olha para o cenário nacional, que a gente ouve o discurso de Deus acima de todos, que não é o Deus que a igreja fala para a gente, é o Deus que caminha com a gente, porque se ele quisesse ficar acima de todos, ele não tinha vindo na pessoa de Jesus. E no Rio, acho que a gente tem mais essa liberdade, mais essa facilidade de expressar. E a juventude na diocese é bem atuante nesse sentido, de conseguir dialogar, de conseguir ir para as trincheiras. A diocese faz isso, a minha reverenda faz isso, a reverenda Namá, é uma pessoa que milita, que coloca na camisa, vai lá, diz que vai votar em X candidato e assume essa postura. E o que eu acho muito positivo no contexto nacional, acho que se vocês não viram a carta da Câmara Episcopal, foi uma carta fantástica, uma carta mostrando, olha, não estou dizendo que vote em X ou Y, mas o modelo de Jesus, o modelo de igreja é incompatível com tudo isso que está aí. Isso é pensar criticamente, não é dizer, vai votar no Lula, mas esse aqui não dá para seguir. Então pensem sobre isso. E eu vejo que esse impacto e esse processo de reflexão que a igreja faz e nos provoca, muitas pessoas não querem. Elas não querem, porque existe uma zona, teoricamente, de conforto, de valores que foram construídos e que válidos, mas que esses valores não passou pelo processo evolutivo.
não passou pelo processo de reinterpretação da sociedade como um processo evolutivo. E é isso que a Bíblia provoca para a gente, é dizer para a gente, olha, em um dado momento aquilo fazia sentido, agora não faz sentido mais. Então vamos fazer uma releitura disso. E a juventude ela tem avançado, assim como toda a igreja no Rio, no pensamento de que a gente tem que nos posicionar. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas tu não pode se posicionar, tu tens que ficar quieto. E não se posicionar viola o projeto de Jesus. Mas eu acho que não se posicionar, a gente poderia deduzir, entender como não defender pessoas, mas defender ideias. Porque não se posicionar é ser uma pessoa isenta, e isso não é cristianismo. O cristianismo ele não é isento, a igreja não é isenta. A gente está no meio de uma cidade fazendo um trabalho social e isso não é isenção, né? Se a gente estivesse isento, a gente estaria dentro da igreja, para nós mesmos e falando as mesmas coisas sempre. E isso não é evolução. Eu acho que isso de não se posicionar, a gente pode interpretar só como não ser partidário, não dizer, olha, a gente tem que fazer isso porque tal partido é assim. A gente tem que dizer, orientar o que é o caminho do cristianismo, do cristão, e aí a pessoa vai identificar isso ou não no candidato, porque às vezes a gente não identifica, às vezes a gente tem um olhar diferente do que é, mas o importante é a gente acreditar sempre na verdade, e a gente sempre procurar se aquilo é verdade ou não, e não ir pelos outros, né? Ouvir essa pessoa, entender o que essa pessoa está trazendo e deduzir com o nosso próprio coração. Então eu acho que o papel da igreja não é a gente dizer o que a gente tem que fazer, mas sim para onde ir. E eu acho que, independente do lado que a gente tem, porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né, um exemplo próprio, não é tão fácil assim tu colocar, por exemplo, o MST, né, que é que não é porque é partidário, é porque é um movimento que faz sentido, né? A gente tem alguns projetos sociais aqui, mas é uma coisa sempre mais contida, a gente não consegue ser falar tanto sobre isso porque tem muita gente conservadora, porque a gente está no Rio Grande do Sul, a gente tem muita cidade interior, né? A gente tem diocese do interior que não aceitou o casamento LGBT, né? Então a gente tem essa realidade aqui. Então eu acredito que aqui a gente vai ter que seguir por outro caminho. A gente sempre tem que acabar seguindo pelo caminho de explicar o que a gente precisa fazer, né, e não impor nada. Eu acho que essa é a questão de não se posicionar, mas não se posicionar de forma alguma, eu acho que não é ser cristão, porque o cristão ele tem que se posicionar em tudo, na verdade. A gente tem que olhar tudo com olhos cristãos. A eleição é a coisa mais importante que está acontecendo nesse país. Como é que a gente não vai olhar para a eleição e como é que a gente não vai se posicionar na eleição com olhar cristão? Isso é impossível, né? Quem diz que não deve fazer isso é uma pessoa que não está entendendo realmente o que está fazendo naquele lugar, né? Sim. E aqui no Sul, a gente acaba tendo que reforçar muito esse pensamento do igreja não é política, né? A gente estava conversando em off, assim, porque justamente isso, né? Dentro do projeto de vida de Jesus Cristo, Deus é amor. O que a gente vai analisar? Quais são as questões de acessibilidade, de inclusão, da diversidade, né? E pregando sempre o amor, né? Acreditando em tudo isso. E lá em Pelotas, existe um equilíbrio, uma balança, mas é justamente nessa função, assim, de mascarar, né? Porque, óbvio, vai com o que o Gílio falou também, né? A igreja leva para frente, busca cada vez mais a inclusão, o momento de seguir o caminho de Cristo. Só que o lugar onde a gente vive, né? Pelotas é uma cidade que é universitária, então tem bastante pessoas que vão de outros lugares, mas o povo de lá mesmo, pelotense, é um pouco conservador. Então isso, para ter um diálogo, sempre tem que ser nesse encontro com a comunidade, nessa conversa, nessa explicação e mostrando que não é uma política, não, vota aqui, não. Realmente tem que mostrar o caminho, né, para deixar as coisas mais claras, assim. Eu gosto de uma frase do Dom Pedro Casaldáliga, que ele fala que Deus se fez carne no ventre de Maria e se fez classe na oficina de José. Porque, tipo, Jesus, ele escolheu um lado, né? Deus escolheu um lado. E é um lado das pessoas oprimidas, é uma classe das pessoas oprimidas. E, então, sim, a gente toma um lado, né? A igreja toma um lado.
E é um lado mesmo que é contra a exploração. Então, acho que é nosso papel também mostrar essa realidade, né? Onde que estão os explorados, onde é que estão os oprimidos e que a gente tem que lutar por eles. E é claro que a gente tem que... É um processo de convencimento, né? Porque a gente tem uma sociedade que é dada em bases que fazem a gente acreditar que às vezes certos valores são naturais e universais. E que na verdade não são. Que são criados mesmo para reproduzir um sistema de exploração, né? Então eu acho que sim, é importante a gente trazer a igreja como um processo de esclarecimento e para mostrar o lado de Jesus, né? Mostrar que realmente Jesus teve um lado. Sim, e acho que uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é que depende muito da igreja. Por exemplo, na nossa igreja a gente tem a liberdade de se posicionar sem ser punido, sem ser excluído, sem ser perseguido. E isso que eu acho fantástico. Na nossa igreja a gente pode ter lulista e bolsonarista, e está tudo bem, e se respeitar. Então, eu vejo que o problema não é o respeitar o ser bolsonarista. O problema é que quando você vai olhar o significado disso no Brasil, você vê que é uma coisa maléfica. Então não se trata só de respeitar a opinião da pessoa. A pessoa está endossando um projeto de destruição que vai totalmente contra o que a gente prega todos os domingos na nossa igreja. Quando no domingo a gente diz, olha, Jesus, ele vem para que todos tenham vida, e vida em abundância. E a gente vê que é só um grupo fechado. Nós temos que lembrar que, no atual momento, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. A gente tem 65 milhões de pessoas na informalidade e muitos que são entregadores de Uber e outros que entregam comida, mas não têm comida. E isso é bizarro num país que é tão rico e tão diverso. E quando a igreja não consegue compreender, ou quando consegue compreender esse processo, ela tem que tomar partido. A gente está num segundo turno onde só tem 2 projetos. Eu não estou dizendo o projeto X, o projeto da esquerda ou de Lula é o melhor projeto, mas o projeto de Bolsonaro é não. A gente tem que dizer é não, porque tudo que representa, a gente viu o que Roberto Jefferson fez. A Polícia Federal chega na casa de um ex-deputado para dialogar, para conversar, para negociar a rendição. O cara é desarmado e a Polícia Federal conversando com o cara. Mas a gente tem um preto, porque não quis tirar capacete, que é asfixiado dentro do carro da Polícia Federal. Então, é esse projeto que está em curso e está crescendo. E vale lembrar, todo discurso que, normalmente, quando a gente diz que o outro vai fazer aquilo, é porque a gente faz. Quando o Bolsonaro diz, mas isso aqui vai virar uma Venezuela, vai virar um não sei o quê, vai... Então, as pessoas fazem... Aí quando você olha, você diz, nossa, mas ele quer aumentar o número do STF para poder controlar o Supremo Tribunal Federal. Mas não era o Chaves que fazia isso? Então, a gente tem que ter essa percepção e que tem que ter a coragem. Eu tenho a coragem, assim como a Diana, a gente tem a coragem de dizer, olha, a gente vai de L, consciente, a gente vai votar no Lula. Sim. A gente vai votar no Lula porque a gente vem de uma realidade, nós dois somos nordestinos, onde o Lula teve impacto na sociedade. Pessoas que não tinham água, tinham que andar 10 quilômetros com a lata de água na cabeça e ter um poço no lado de casa. Minha mãe, eu posso dizer por experiência própria, minha mãe é fruto desse projeto do governo PT e muitas pessoas da minha cidade. Na minha cidade deu 87% de voto do Lula. Não é porque o Lula é maravilhoso. É porque o sentimento do nordestino, e quando as pessoas dizem que nordestino não sabe votar, nordestino é burro, na verdade não é. Nós temos sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão é dizer, olha, eu quero que isso continue para mais pessoas. Então, quando você vê o Nordeste todo fazendo esse movimento, o Nordeste do Ariano Suassuna, então é porque ele diz o seguinte, a gente voltou a sofrer com esse projeto que existe aí. Então, desculpe me falar, mas eu amo a minha igreja justamente por causa disso, porque a igreja, eu posso fazer o L na rua, posso colocar panfleto do Lula, posso ir para a minha igreja lá com etiqueta do Lula e a minha reverenda não vai dizer, olha Tiago, no próximo domingo tu não vem. E se alguém for com o Bolsonaro, também pode ir. Então, isso que é fantástico. Mas não é o que a gente está vendo no Brasil. A gente está vendo um processo, uma perseguição, muitas mentiras sendo... até inclusive repassadas pela nossa igreja. E eu brinco que quando eu estava no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, a gente defendeu uma pessoa de uma situação e agora a pessoa é bolsonarista e o filho dela foi morto por essa política bolsonarista.
Aí uma pessoa pergunta para mim, e se ela te procurar de novo, Tiago, o que é que tu vai fazer? Eu disse, olha, eu condeno que ela está escolhendo o Bolsonaro, mas eu vou fazer porque ela tem direitos e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é sobre isso, mas o outro lado não pensa isso. É a política de extermínio mesmo. Então a juventude, que é o que sofre mais impacto, principalmente a juventude negra, ela percebe isso. Aqui o discurso num complexo do alemão que o Bolsonaro fez de marginalizar e depois tentou correr atrás, ou dizer que o nordestino é burro e tentou correr atrás, ele se esforça, mas ele representa um projeto de ignorância que muitas das igrejas não educa, não prepara teologicamente as pessoas. Porque se tivesse feito o dever de casa, entendido o modelo de Jesus, o projeto de Jesus... Não seria o projeto do Bolsonaro, ele colocaria esses nomes no projeto. Exatamente. Então, lá em Caruaru, eu acho que eu observo uma coisa que me incomoda, mas que não é só em Caruaru, é no Brasil todo. De muitos jovens não quererem se envolver, achar política chato, enfim, não querer estudar e às vezes, tipo, ir na onda dos discursos, do que o pessoal tá falando e tal, sem se aprofundar. Eu mesmo fico chocada, tipo, pessoas que têm acesso à informação caírem em fake news, né? Nesse papo de que tá rolando censura, ditadura, quando é exatamente o contrário, né? E assim, como pessoa do direito também, eu faço questão de lembrar que o Brasil não é terra sem lei, é uma coisa que eu falo sempre. E existe punição contra fake news. Então, você ser punido por fake news, você não está sendo censurado. Você está recebendo o que a justiça defende, né? E isso de ambos os lados. Se tiver fake news, não é para acontecer numa campanha, né? Não é justo, não é limpo com as pessoas que isso aconteça. Mas voltando para esse sentido da juventude, tipo, às vezes não gostar de discutir política, de não gostar de conversar. Para mim isso é um desafio, porque, por exemplo, por eu gostar de falar de política e por eu ter um lado muito claro, as pessoas acham que eu sou extremista. Eu já fui chamada de extremista. E muita gente nem entende o que é extremista, ser uma pessoa extremista e tal. É uma pessoa que não escuta, que não dialoga. Só que, como já foi falado aqui, é claro que a gente vai respeitar, mas nessa eleição em específico, não tem como você, tipo... não, vence o melhor, não sei o quê, vamos... É porque, assim, é uma coisa gritante. Tipo, se você vai ver o comportamento, ele fala que é de Jesus e tal, mas o comportamento, o que as pessoas que defendem, não todas, mas em boa parte, estão fazendo, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou. Então, assim, eu acho que o que vem me incomodando muito é nesse sentido, das pessoas ficarem com esse discurso, não, eu vou votar nele porque ele é da família, é porque ele é cristão, e não estão enxergando, tipo, as próprias atitudes dele. Sabe? Então eu vejo isso em Caruaru, graças a Deus não é a maioria, mas eu vejo isso no Brasil todo e, tipo, falar, né, reforçar o quanto é importante a juventude se inteirar, entender política, discutir política, né, defender a si mesmo. Então acho que é isso que está acontecendo mais ou menos assim. Até por curiosidade agora, e dentro da igreja anglicana lá em Recife e em Pernambuco, como é que é, tipo, essas discussões dentro da igreja? Até por curiosidade minha agora também. Tem gente, por exemplo, que se ofendeu com a carta da Câmara. Que achou que foi... Que a igreja não devia se posicionar assim e tal. Só que não foi tipo assim, como a gente falou, vote em tal candidato. Foi uma coisa caminho, que é o que a igreja... Se você entende como funciona a igreja anglicana, o que a igreja anglicana defende, se você entende o evangelho, você sabe que esse projeto de bandido bom é bandido morto e etc. não tem nada a ver com a gente. Entendeu? Então, se você não concorda, você tá na igreja errada. E aí, tipo, teve gente que se incomodou com isso e tal, mas a grande maioria entendeu. Mesmo que você não goste, vamos dizer assim, do Lula, né? Você entende que não é uma defesa do Lula só. Tipo, tem que votar no Lula. É uma questão de sociedade mesmo, de querer o melhor para nossa sociedade, né? De ser de acordo com o que a gente defende no culto, do que tem na Bíblia, de, tipo, todos terem direito. E como o Tiago falou, lá no Nordeste, não é que a gente é burro, a gente sabe a mudança que foi feita. Na verdade, eu nasci no Rio e cresci no Nordeste, mas eu me considero nordestina. Então, eu vi pessoas próximas falando nesse sentido de Cuba do Sul, nordestino é burro. E eu me incomodei, me revoltei bastante, porque
Até porque, tipo, a pessoa foi postando e realmente, maiores notas do Enem são do Nordeste. E, enfim, o Nordeste sempre salva as eleições porque a gente sabe a mudança que foi feita. Porque antes era um governo só SUS, feito para Sul e Sudeste, né? E, enfim, lá a gente é grato pela mudança efetiva que aconteceu. Não foi tipo, uma caridade. As pessoas... Eu trabalho no IBGE e eu escuto pessoas falando, eu não posso dar minha opinião política, mas as pessoas, como é o assunto do momento, acabam comentando que, por exemplo, porteiros falando que vão votar no Lula porque as suas vidas mudaram. Eles conseguiram comprar casa, eles conseguiram comprar carro, os filhos foram para a faculdade. Então é isso, não foi uma esmolinha. A nossa vida mudou e do jeito que tem que ser, do jeito que o evangelho prega. Todo mundo tem que ter direito à dignidade. Então, lá na igreja a maioria pensa nessa forma, mas sempre tem aquelas pessoas que são do contra, né? Eu acho que, até se a gente pensar, hoje a gente vive uma realidade que tá super precarizado, né? Tá todo mundo super precarizado e você não tem tempo. Tipo, as pessoas que trabalham o dia todo, tem vários filhos, tem que cuidar, tem que trabalhar, 2, 3 empregos, estudar, não tem tempo direito para discutir política. Até pegando um pouco sobre o que a Diana falou a gente entender política como uma coisa ruim ou chata. E a gente também vem de um processo de vários anos, e que não começou só agora, mas sim também desde a época do PT, do FHC, que é um movimento de despolitização geral mesmo. Que a gente acabou desmobilizando vários movimentos sociais, a gente acabou parando um pouco de discutir política no dia a dia. E hoje em dia, quando a gente vem para uma crise que a gente começa a enfrentar, uma crise material mesmo, financeira, as pessoas começam a sofrer, começam a sentir na pele a precarização, a falta de comida, a falta de pensar num futuro. E daí elas vão querer discutir política porque a política no final é isso. E onde é que elas vão conseguir discutir política? A maioria é em igrejas evangélicas. Então acho que a gente tem que assumir nosso papel como um lugar que também discute política a partir da visão do evangelho. E porque a gente está perdendo, a nossa igreja acaba perdendo mesmo para outras igrejas que são evangélicas, são igrejas de massa, que conseguem, a pessoa vai lá e o que ela ouve do pastor? Ela ouve do pastor que ela tem que votar no Bolsonaro porque ele vai defender a família. E ela não tem outro lugar para discutir isso. Não existe uma discussão de ideias, não existe um processo de convencimento, que a nossa igreja tenta fazer. Mas ali é uma possibilidade dela de discutir política e acaba entrando nessa onda. Então, sim, a gente sofre um processo de despolitização de vários anos já. E agora, quando a crise vem e que as pessoas sentem isso na pele, elas acabam tendo respostas nas igrejas evangélicas, na mídia, de fake news, com uma porrada de informação que acaba vindo pra gente. Então, acho que sim, a igreja ela também tem que assumir esse papel de discutir política e a gente tenta fazer isso também de uma forma mais clara a partir da base do evangelho. Né? E que as pessoas às vezes não entendem que política não é só tipo, eu defendo tal lado, ou enfim... Mas é essa questão social mesmo, né? Tipo, do que aquele partido, aquele candidato representa, qual é o discurso, se assemelha ao que eu defendo, né? E eu não posso colocar, tipo, vamos dizer assim, uma coisa que eu postei no Instagram, eu não posso colocar o meu grupo, aquilo que eu acredito como prioridade na hora de votar. Eu não posso votar numa pessoa que só representa a mim e as pessoas que eu gosto, que eu me sinto... Tipo assim, eu sou cristã, mas eu não vou votar numa pessoa que vai governar só para os cristãos. Ou que tem um discurso nesse sentido, né? Porque, inclusive, por ser cristã... Exatamente. Porque eu quero que todo mundo, inclusive quem não é cristão, tenha os direitos básicos que foram retirados nesse governo que a gente está atualmente. Então, acho que política é muito mais do que... eu gosto de fulano e vou apoiar fulano, sabe? E lembrar que uma das coisas que é muito importante a gente ter em mente é que no dia 30 de outubro, no segundo turno, a gente não está votando no Lula. A gente está votando num projeto. E o que é interessante é que quando você olha várias vertentes que brigaram por anos e estão se juntando, porque sabe o risco que é para a democracia manter esse governo atual. A gente tem FHC. A Simone Tebet disse, olha, eu tenho as minhas críticas ao Lula, mas ele representa um projeto de democracia, de diálogo. Então, você começa a perceber que é muita coisa que está em jogo. E quando as pessoas normalmente criticam as universidades, eu sou de universidade pública, é porque lá faz as pessoas pensar. Eu me formei já em universidade particular, onde tem um modelo de copiar e colar, e universidade pública não é copiar e colar, você tem que ter pensamento crítico, você tem que refletir, você tem que analisar. E as pessoas muitas vezes não querem viver ou fazer esse processo.
As pessoas querem depositar, não, vou depositar no Bolsonaro porque vai defender a família. E eu fico assustado porque muita gente que mora em comunidade e que tem a incursão violenta do bolsonarismo, que é o reflexo de um estado do Rio de Janeiro que mais mata no Brasil, que mais mata, e mata pobre e preto na comunidade. O tiroteio, nos 12 anos que eu estou no Rio, o tiroteio mais assim que teve no centro do Rio de Janeiro foi uma vez em 12 anos. Mas na favela, quando entra, morre 30, 28 pessoas. E aquelas pessoas estão dizendo, não, mas parece assim, que foram abduzidas, sabe? A senhora mesmo, o filho dela foi assassinado pela polícia, assassinado. E porque ele tinha transtorno mental, a polícia não quis saber, e a polícia do Rio de Janeiro. Aí ela agora diz, não, mas com Bolsonaro isso vai mudar. Não vai mudar. Eu disse, olha, querida, a violência ela vai continuar e vai aumentar. E a gente está tendo uma oportunidade no dia 30 de resgatar projetos de fortalecimento de bases, de movimentos sociais. Então, não é o Lula, para mim, é irrelevante. Não é, eu não estou votando no Lula, eu estou votando num projeto, numa possibilidade, eu estou votando numa esperança. É essa esperança que a gente está correndo atrás, é essa centelha que a gente está lá, a gente está a semana toda nessa agonia, vendo as pesquisas, como é que está, como é que não está, vai virar, não vai virar, porque isso causa angústia, principalmente a gente que é de igreja, porque a gente entende o projeto de Jesus, e a gente vê, gente, é o projeto de Jesus que está sendo violentado junto com a sociedade, com tudo, está sendo tudo esmagado. Eu acho que isso é uma das coisas principais, assim, a gente vê quando tem alguém de igreja defendendo esse projeto da esquerda, esse projeto que a gente está comentando, quando tem alguém que é da direita, não sei como é que essa pessoa vê, se ela vê que a gente está errado, mas justamente por ter alguém, tendo um cristão, que tu confia que aquela pessoa realmente segue, porque eu acredito que a gente é cristão que tenta ao máximo seguir a Cristo, a gente está fazendo coisas pela igreja, se desdobrando, viajando, fazendo tudo, porque a gente realmente acredita nisso, a gente não é charlatão e a gente não é falso cristão. Quando a gente está fazendo isso, a gente está dando um exemplo para essas pessoas. E eu acho isso muito importante, porque a gente está se posicionando e mostrando para essas pessoas que a gente é cristão de verdade, tanto quanto elas, e que a gente está seguindo esse caminho, porque ele é o melhor para quem acredita na sociedade cristã. Porque uma sociedade cristã não é uma sociedade que segue esse projeto de matança, de desigualdade social. É só a gente pensar um pouquinho. Eu acho que essas pessoas, elas estão seguindo por outro lado, né? O cristianismo está sendo usado de uma forma muito errada, uma forma ofensiva, na verdade, para a gente que entende realmente o que significa ser cristão e a gente que entende a Bíblia, né? Então eu acho que essa questão de usar o cristianismo, de não acreditar, de dizer que quem é cristão que está votando no Lula é errado, eu acho que isso é uma das piores coisas que tem, é uma coisa que me ofende muito como cristã, é uma coisa que me deixa muito nervosa para as eleições. Não é porque eu gosto do Lula, não é porque eu sou do PT, é porque eu sei que se tem cristão falando isso, se tem cristão dizendo que a gente está errado, né, a gente, na verdade, a gente já perdeu, né, porque se a gente tem metade do Brasil que acredita que um projeto de esperança e de liberdade e de democracia é errado, então a gente já perdeu, né? A gente tem um Brasil dividido, né? Então isso já é uma coisa muito preocupante, independente se o Lula ganhar. Isso já é, a gente já tá ferrado, a gente vai ter que lutar nos próximos 4 anos muito ferrenhamente para trazer de volta essas pessoas, né, que saíram, que se desgarraram do cristianismo, porque eu acredito que sejam pessoas desgarradas, que não sejam pessoas que estão entendendo direito. A gente vai ter que resgatar essas pessoas, a gente vai ter que ter muita fé para continuar, a gente vai ter que ter muita esperança, muito amor para conseguir fazer com que essas pessoas vejam. A gente é Brasil, né, a gente não é o mundo inteiro, mas a gente está no nosso país, é onde a gente está, a gente vai ficar aqui. A gente viajar para fora, mas a gente tem que entender a dimensão que tem isso. A gente tem que entender que o Brasil é pro brasileiro, e o brasileiro que está aqui vai sofrer com tudo, né? Então, eu acho que dentro desse parâmetro foi muito bom entender que tem lugares que a gente consegue, dentro da igreja, fomentar esse discurso. Tem lugares que não, tem lugares que é um pouco mais difícil, tem lugares que a gente tem que ser um pouco mais contido, mas acredito que nesses lugares a gente tem mais desafio ainda,
de conseguir fazer ser ouvido, né? Que bom que a gente consegue conversar, né, em algumas igrejas, que bom que a gente tem trabalhos muito mais fortes. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então tá, agora chegando ao último bloco, vamos encerrar, cada um vai fazer uma breve fala. Acho que então, em nome do GT Nacional da Juventude, agradecer o convite, participar aqui do podcast com vocês, pessoal da Meridional. Então, a gente é do GT Nacional da Juventude, que está acabando agora, então, a nossa gestão no próximo sínodo. Depois vão ser escolhidas novas pessoas para continuar, mas a gente teve ali nos últimos 4 anos, né, em 4 anos, trabalhando aqui com a juventude na Igreja Anglicana no Brasil. Então, agradecer bastante toda essa oportunidade que a gente teve e esse trabalho que a gente fez todos esses anos. E se vocês querem conhecer mais, a gente já vai falar onde vocês podem encontrar a gente. E agradecer a Bispa Magda, né, que nos auxiliou durante esse período. Foi a nossa liderança, vamos dizer assim. E é isso. Obrigada, Bispa Magda. Uma das coisas que eu gostaria de lembrar é que a nossa igreja ela empodera muito a juventude, tanto que no sínodo, que é a assembleia maior da nossa igreja, vai ter jovens como delegados lá. E eu deixo um convite porque eu sei que esse processo que as pessoas estão vivendo da política está ferindo muita gente. E a nossa igreja está para te acolher, pessoas que queiram estar junto conosco. Procure a igreja mais próxima, a gente tem um site onde vai estar lá muitas informações. Procurem os nossos canais de comunicação, diga o que vocês precisam, porque a gente está aqui para acolher, cuidar. É aquilo que eu gosto muito dessa fala que o Lula sempre fez, de cuidar das pessoas. E esse é o papel da nossa igreja. A gente cuida, a gente acolhe. A gente não quer saber em quem você vai votar, mas se você nos procurar, vai ser acolhida, amada e orientada. O nosso @ é JuventudeSIEAB no Instagram. Sigam também aqui o canal, deixem o seu like. E eu queria falar que você pode não gostar do Lula, mas votar apoiando o projeto dele, de governo. E você pode gostar do Lula como eu, que é cristão. Lembrem-se disso, ele é cristão. Lula, se você ver esse vídeo, um beijo, meu amor. E é isso. Dia 30, vamos votar, vamos exercer o nosso direito. Vamos votar em alguém que representa a juventude, que representa o cristão. Quem não é cristão representa todo mundo, um governo de direitos. E é isso. Obrigada por nos assistirem. Eu acho que só lembrar que nosso trabalho não acaba depois da eleição, né? A gente vai ter um trabalho muito grande aí nos próximos anos, então vamos estar mobilizados, vamos se organizar, seja na igreja, seja em movimentos sociais, seja em partidos, vamos para as ruas, porque a pressão nas ruas vai ser muito importante para continuar esse projeto aí.
É verdade, eu assino embaixo em tudo que o pessoal falou e faço um convite para vocês. Agora, dia 5 e dia 6 de novembro, vai ter encontro aqui da Área 1. Então, estão convidados a virem participar. A Área 1 contempla a Diocese de Pelotas, a Diocese Meridional e a Diocese Sul-Ocidental, né? Regiões de Pelotas ali, Porto Alegre e Santa Maria. Oi, Ariana, e se eu for de outra diocese, eu posso participar? É claro, entre em contato conosco. Muito bom. E vocês que estiverem no Rio de Janeiro, procurem as nossas paróquias. A gente tem em Santa Teresa, que é um bairro fantástico, boêmio, ao lado do Bar do Mineiro, que é a referência que a gente tem. Então você reza com a gente e ainda come uma boa comida do lado. Inteirando o convite da Ayarana, vai ser um encontro sobre vocações, então não vai ser só sobre o Ministério Ordenado, vamos falar a importância que tem vocações sem ser Ministério Ordenado, né? Nós estamos numa vocação que não é Ministério Ordenado é tão importante quanto, então o nosso encontro vai ser sobre isso. A gente não tem o Instagram da Juventude Meridional, mas o Instagram da Juventude Nacional também representa todo mundo. Pode ser solicitado. Vocês vão ficar sempre inteirados por lá de tudo que está acontecendo na igreja do Brasil todo. Então, se tiver alguém do Rio Grande do Sul, né, que esteja assistindo e que se interessaria por vir, é 100% gratuito, então isso é tranquilo. É só entrar em contato com a gente consegue dar um jeito de vir. Gente de fora também, né? E uma das coisas que é bom dizer, a nossa igreja é tão empoderada que quem está conduzindo aqui junto com a gente é o bispo da Diocese Meridional. Não é um jovem, é um bispo que está aqui. O bispo deu o tchauzinho. Então, para você ver que a igreja pensa projetos juntos, caminha juntos, pensa juntos. Por isso que quando eu vejo a carta da Câmara Episcopal, é um reflexo desse caminhar junto, no projeto de Jesus dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Gente, antes de encerrar, a gente tem mais uma pessoa aqui que está na reunião, que ela vai vir aqui, não precisa virar. Se apresenta, Claudinha. Olá! Olá, deixa eu ficar aqui. Olá, pessoal, eu sou a Ana Cláudia Carvalho, mas eu sou conhecida como a Claudinha, lá da Diocese da Amazônia. Eu sou de Belém do Pará, também faço parte do GT Juventudes. E a gente está aqui agradecendo a oportunidade desse diálogo tão importante. Dia 30 está chegando e é só isso. Muito obrigada. Valeu, gente. Beijo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Este é o podcast da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Vão e lancem suas redes em águas mais profundas. Lucas 5:4b.